Olá, seja bem-vindo à nossa 7ª aula do livro de Ezequiel, onde a gente está agora caminhando para a nossa conclusão. Vamos falar um pouquinho sobre o restante da visão do Vale dos Ossos Secos e daí na sequência, rapidamente, lembrar do que se trata os capítulos 40 a 48. Eu falava para vocês de como o início da visão vem num crescente de assombro, num crescente de deslumbramento, mas um deslumbramento assombroso da parte do profeta. Ele chega num vale, uma superfície com muitos ossos que estão expostos, pessoas que não tiveram um funeral adequado, um enterro adequado. Ele, como sacerdote que não deveria tocar em nada, está ali andando em volta daquela superfície, andando por aqueles ossos. E agora, na sequência, é dito que, no versículo 2, um detalhe que não é supérfluo. O detalhe é, esses ossos estão sequíssimos. O que isso quer dizer? Quando Ezequiel diz nessa visão que os ossos estão sequíssimos, significa que eles estão expostos há muito tempo. Em outras palavras, não existe esperança para eles. Israel mesmo, na sequência, no versículo 11, como eu coloquei aqui, vai exemplificar essa mentalidade quando eles dizem assim: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. A percepção de Israel em relação à condição deles é: nossos ossos estão secos, não temos esperança, fomos exterminados. Acabou, não tem mais jeito. E é interessante que esses sequíssimos vai descrever uma nação que é descrita como há muito tempo morta. Ela está há muito tempo morta. E a morte da nação na Babilônia não é um mero castigo, não é um eclipse, não é um parênteses na história de Israel. A morte é o exílio. E essa morte é uma morte sem dia seguinte. Não existe dia seguinte para a morte. É isso que Israel está experimentando. E isso é muito importante para Israel. É importante para Israel entender isso. Porque os falsos profetas eram aqueles que negavam a morte do povo. Lembra Ananias, em Jeremias 28? Não, gente, fiquem tranquilos. Isso daqui vai passar rapidinho. 70 anos. Até parece. 70 anos. Isso daqui vai passar rápido. Esse episódio é uma noite escura na história de Israel, mas logo vai amanhecer a luz do sol e agora viveremos bem de volta na nossa terra. Jeremias olha para ele e fala: acho que não. E Ezequiel chega e ainda fala: os ossos estão sequíssimos. Traduzindo, acabou. Não há perspectiva para frente. Tanto é que Israel fala: não há esperança. Não existe esperança. A pregação dos falsos profetas, que nega a morte, paradoxalmente é aquela que conduz o povo à morte. Por quê? Porque é o reconhecimento da morte que vai produzir no povo esperança. Lembra? Acabou pra gente. Nós morremos. Não tem esperança. Essa é a afirmação do povo. E você pode me perguntar: poxa, você falou que o reconhecimento da morte produz esperança? Mas é justamente o povo estar reconhecendo a morte falando não tem esperança? Continuamos. Onde a morte é negada, não pode haver espaço para esperança. Onde a morte é confrontada face a face, é deixada aberta a possibilidade de que o absoluto do caos, o que é a visão do Vale dos Ossos Secos, possa ser transcendido pela palavra criadora. Por isso que não é coincidência as tantas referências ao início, porque a criação em Ezequiel 37, ela é vista como salvação. E o escândalo de reconhecer que os ossos estão secos é uma necessidade, ou a condição básica para o novo nascimento. E é interessante, porque pode parecer completamente sem sentido à luz do que o próprio texto diz, porque o texto diz no versículo 11, e eu vou ler de novo, olha lá. Abra sua Bíblia aí, né? Os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Então, acabou, morremos, não tem esperança. E você está me falando que é reconhecendo a morte que daí há a possibilidade de esperança? Exatamente. Como? É só a gente voltar.
Se a gente voltar para o versículo 20, para o versículo 3, voltando para o versículo 3, a gente percebe o quê? O contraste a essa afirmação que Israel faz. Porque no versículo 3, pela primeira vez, Deus vai vir e falar com o profeta. Lembra, o profeta tem essa visão, ele vê tudo assombroso, e daí Deus chega para ele e fala o seguinte: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Isso é muito interessante se a gente traçar um paralelo dessa pergunta com a afirmação de Israel. Por quê? Para Israel, a condição deles é uma afirmação. Para Israel, a condição deles é o quê? Acabou. Nós estamos mortos. Não tem esperança. Não tem o que ser feito. Se a gente volta no versículo 3, Deus vira para Ezequiel e pergunta, nas minhas palavras, será que não tem o que ser feito? Será que acabou mesmo? E isso é muito interessante porque quantas vezes, né, no livro ou na história de Israel, uma afirmação, né, de Israel não foi respondida por uma pergunta de Deus, né? A perspectiva de Israel em relação a si é: acabou. E quando Israel tem essa percepção de si mesmo, acabou, essa afirmação, Deus faz uma pergunta, que é qual? Será que acabou? Será que acabou? E é por isso que, como eu disse, existem várias referências ao início. Porque é quando se reconhece que não tem mais nada, que acabou, que é só a morte como perspectiva, é que Deus vira e fala assim: tá bom, agora sim eu vou te falar. Será que acabou? Será que acabou? E eu queria fazer um breve parênteses aqui, que não é especificamente, né, um exame exegético de Ezequiel, mas eu acho que vale muito no sentido de ser uma reflexão religiosa, e isso faz parte da nossa aula. Hoje a gente vive numa sociedade que tudo, né, basicamente, nos leva a negar a morte, né? Negar a dor, negar a vulnerabilidade, negar a fragilidade. A gente não pode se mostrar vulnerável, a gente não pode se mostrar frágil, a gente não pode aceitar a morte, a gente tem que agir como se a morte não existisse, a gente tem que agir com firmeza. Nós viramos a cara para essas coisas. Basicamente, tudo opera como se a morte não existisse. Ninguém a toma por consideração, ela é suprimida em toda parte. Nos discursos políticos, na publicidade comercial, nas séries, no hábito popular. Só que ao mesmo tempo que a tecnologia cada vez mais promete curar a morte, essa tem sido a época de mortes em massa. E ainda assim, a gente age evitando a morte, fingindo que ela não existe. Tem um artigo que eu li recentemente num jornal de psicologia analítica desse autor, chamado Donald Cowshed, que ele explora, como eu escrevi aqui, a maneira com que a imaginação humana tem sido, e essa é a palavra que ele usa, que é bem importante, né? Sequestrada na relação entre traumas individuais e coletivos durante a pandemia do Covid-19. E segundo ele, a imaginação humana normalmente associada a dar sentido a uma experiência traumática, ela pode ser sequestrada pelo medo, conduzindo à negação do sofrimento e a formulações ilusórias e conspiratórias. Dependendo da capacidade do indivíduo em experimentar a realidade completa da condição humana, escreve esse autor, e reconhecer a vulnerabilidade da nossa existência como seres humanos frágeis, a imaginação vai seguir caminhos completamente diferentes. Então ele fala, com essa situação traumática, né, pode ser que a imaginação humana tenha sido sequestrada pelo medo, por fingir que a morte não existe. Mas ele fala, talvez a melhor maneira de agir seja enfrentar a morte face a face, aceitar, se mostrar vulnerável. E um livro que eu gosto bastante, que eu li há pouco tempo, chamado The Fear Paradox, do autor chamado Frank Faranda, ele fala exatamente isso, fala assim, o percurso em direção à cura passa exatamente pelas coisas que mais tememos, nosso sofrimento psicológico,
Essa talvez seja o paradoxo final e aquele que não pode ser resolvido racionalmente. Quando um paciente, ele é um psicólogo, né, é capaz de sentar em seus lugares mais obscuros por tempo suficiente, de alguma forma o caminho para a cura é encontrado. Além de temer menos a escuridão, o escuro começa a se transformar. É isso que Israel está vivendo. Essa experiência de olhar para essa pergunta absurda, né? Viverão esses ossos? E perceber que só foi possível ouvir essa pergunta ao olharem para a condição e aceitarem essa condição de sequíssimos. No fim do relato, é indicado a Ezequiel que profetize ao Espírito, versículo 9. E ele só obedece, né? Ele segue obedecendo e diz: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Espírito, sopro, aqui vai nos levar a Gênesis, né? Mais especificamente, Gênesis 2:7, onde vai ser dito que Deus forma o homem do pó da terra e sopra, o mesmo verbo que aparece aqui para soprar, né, em Ezequiel 37:9, o verbo nafá, nele o fôlego de vida. Mesmo verbo. E tendo em vista que a Bíblia apresenta o ser humano como uma unidade, o que já foi repetidamente enfatizado aqui nessa série de aulas, qualquer esperança de vitória sobre a morte requer uma união desses dois elementos divorciados, que são corpo e fôlego de vida. E é exatamente o que a gente vê aqui em Ezequiel. Por quê? Numa cena que eu acho que não tem... Seria lindo de ver, talvez, no cinema sendo ilustrado, que mistura o assombroso com o maravilhoso, com o indescritível. Começa esses ossos a se debater num som muito, muito forte, como diz a visão. Esses ossos começam a se juntar de maneira inexplicável. Começam a criar tendões, músculos, carnes, pele, e de repente tem um exército de cadáveres em pé, mas ainda sem vida. Quando de repente o espírito entra nesses corpos e eles passam a viver. A mensagem é: Israel, vocês de fato estão mortos, sequíssimos há muito tempo. Mas através do Espírito, através da minha ação, há a possibilidade de alguma coisa diferente. Viverão esses ossos? Essa é a pergunta de Deus. E ela é respondida: sim, há a possibilidade de vida, quando se reconhece a condição de morte. Ezequiel vê a salvação transcendendo a história de Israel e disseminando-se para beneficiar toda a criação. Lembra? O paralelo dos ossos secos de Ezequiel 37 com Gênesis 2, a criação. Depois de uma desolação universal, vem uma restauração universal. Mas o escândalo o escândalo de reconhecer que os ossos estão secos é uma necessidade. A condição básica para o novo nascimento. No versículo 12, ao dizer que o povo seria trazido de volta à terra, o texto vai repetir o mesmo verbo do versículo 5, né? Trazido como farei entrar, traduzido. E o texto assim vai associar o entrar do Espírito nos corpos com o povo entrar de volta à terra. Então, tal qual o Espírito entra nos corpos e os fazem reviver, eu vou fazer com que vocês entrem agora com o meu Espírito de volta à terra, que eu prometi para vocês, que vocês perderam, Israel. Da mesma maneira que a terra é elemento essencial na formação do homem, em Gênesis 2, a terra aqui também vai ser o sinônimo da salvação do povo, né? Ela é o locus de vida, ou, em outras palavras, de umidade, né? Se a gente for usar Gênesis 2. Enquanto que o que está fora dos limites da terra é o lugar do dissecamento. Os ossos estão secos, de morte. E é interessante que isso, como eu falava para vocês, eu excluí essa visão de Ezequiel dentro daquela estrutura a partir das visões do livro. Por outro lado, há um paralelo, sim, dessa visão em relação à glória de Deus. Por quê? Você pode falar assim, aqui, né, a gente tem essas 4 visões centrais do livro, né, a inaugural, a do julgamento, a do Vale dos Ossos,
né? E cada uma delas traz detalhes específicos em relação à glória, que é sim, talvez, um dos temas principais de Ezequiel e que é com ele que a gente vai concluir o nosso estudo. Em relação à glória, na primeira visão, como eu escrevi, nós vemos a glória de Deus sendo descrita como móvel. Lembra? A glória em movimento. O trono tem rodas, os seres têm características humanas, os animais, seres, fazem a locomoção. E a mensagem é clara, que é o quê? A glória de Deus não tem limites. A sua glória pode se manifestar em qualquer lugar. É o que está acontecendo, se manifestando para Ezequiel na Babilônia. Na segunda visão, aquela do juízo, lembra? Como consequência do povo ser infiel, a glória se move para fora do templo. Ela se afasta. Olha lá, Ezequiel 8, 3 e 4. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada do portão do pátio de dentro, que dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provocava o ciúme de Deus. Eis que ali estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu tive no vale. E continua. E agora sim, a glória. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. A glória de Deus se afastando. O início da visão e o fim da visão da glória se afastando. Só que é na última visão, só do 40 ao 48, que a glória volta ao templo. Diz lá, então o homem me levou ao portão, e ao portão que dá para o leste, e eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então, de novo, um movimento de volta da glória. Só que a gente tem o 37 no meio, uma visão que parece não estar associada à glória e templo. Mas é engano nosso, porque na verdade, essa visão do 37 nos prepara para o bloco que começa do 40 em diante. Como? Há alguma menção da glória nela? Não, não tem menção. Não aparece no texto kavod, glória. Mas, se a gente tomar liberdade, considerando a Bíblia como um todo, e for lá para João 11, ao pedir para que tirassem a pedra, Marta, irmã de Lázaro, vai falar para Jesus o seguinte: Senhor, está cheirando mal, ele está morto há 4 dias. E Jesus responde de que maneira? Eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? O que é a glória de Deus no episódio de Lázaro? A glória de Deus é presenciar um morto voltar à vida. E eu te pergunto, nesse ponto de vista, a gente tem a glória de Deus em Ezequiel 37 abundantemente. Não é um morto voltando à vida, é toda uma nação voltando à vida. A glória de Deus se manifestando. Ao falar sobre o reavivamento de uma multidão, Ezequiel ele apresenta sim a glória de Deus. Então, essa visão nos prepara para a visão final de Ezequiel, do 40 ao 48, que eu já li alguns trechos para vocês agora, aquela onde a glória de Deus se manifesta na Nova Jerusalém. Né? E sobre essa realidade futura, no 38, que é a sequência 37, vai ser dito sobre essa Jerusalém final: o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não é à toa que a gente lembra de um outro livro da Bíblia, lá do Novo Testamento, que empresta exatamente essa linguagem sobre o tabernáculo de Deus presente com o povo. Um livro que empresta muito de Ezequiel. Diria até para você, não tem como você estudar Apocalipse sem conhecer bem Ezequiel. A linguagem de ambos é muito similar. E lá em Apocalipse, no capítulo 21, sobre a realidade de uma nova Jerusalém, aquela que já é prometida lá em Ezequiel, a gente ouvi uma voz forte que vinha do trono. Olha a imagem do trono. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e ele será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Olha lá. Vida, não tem mais morte, tal qual no 37. Já não mais haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Ezequiel termina destacando a glória de Deus que volta
a Jerusalém. Uma nova Jerusalém perfeita, um templo perfeito. Que templo é esse? É esse templo aqui de Apocalipse. O Filho de Deus, o Cordeiro, habitando com a humanidade. Esse é o livro de Ezequiel. Um livro riquíssimo, muitos detalhes que a gente poderia tratar com muito mais tempo. Mas eu espero que essas aulas tenham sido para você uma fagulha, um motor propulsor, para que a partir daqui você desperte seu interesse por esse livro, sobre os detalhes de Ezequiel, e possa estudar mais, buscar mais. Eu aguardo vocês para uma próxima aula juntos, e por hoje é só. Um grande abraço. Até mais.